Quero saudar primeiramente a Santa, Bendita e Imaculada Igreja. Bom dia, Igreja! Bom dia, irmão pastor! Bom dia, povo escolhido e propriedade exclusiva de Deus! Bom dia, irmão pastor! Estamos de saúde? Estamos, sim, senhora, graças a Deus. Eu também estou, graças a Deus. Antes quero agradecer e bendizer o nosso bom Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial em Cristo Jesus. O mesmo Deus que nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos, separados, irrepreensíveis na sua presença. Aleluia, igreja! Amém! Porém, deixa-me vos dizer, amados, que quando nós viemos à igreja ao domingo, viemos colher o fruto que semeamos durante a semana. Porém, em São Tiago, o capítulo 13, o versículo 18, nos diz: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aquele que promove a paz. Igreja, aleluia. Amém. Oremos. Sangue seto, o tesouro. Eterno Rei, Santo dos Santos, quero, Senhor meu Deus, entregar, Pai Santo, a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra, Senhor meu Deus, vem de Ti, Senhor, vem do Teu coração, Senhor, com boas novas, Pai, para que nós possamos receber, Pai, Senhor, e não pecar contra Ti, Senhor, guardarmos nos nossos corações, Pai, para que nos próximos dias, Senhor, possamos ser direcionados, Pai, pela Tua santa, bendita e poderosa palavra, Pai, para que nós possamos tatear na Tua santa vereda, Pai, e não, Senhor, desviarmos a atalhos, Pai, através da Tua santa, bendita e poderosa palavra. Assim, Senhor, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, aleluia! Amém! Nós bendizemos ao nosso bom Deus, porque Ele é digno de toda honra e glória, louvor e adoração. Nós ouvimos as nossas criancinhas a nos transmitir, nos agraciar com as boas canções, através de louvor, adoração, palavra que é diretamente de Deus. E também ouvimos e fomos aperfumados pelo louvor da nossa casa santa, do nosso tabernáculo. E assim, para concluir, porque nós já fomos alimentados pelos louvores e adoração, mas apensamente eu só vou complementar da palavra que vem da boca de Deus. E a palavra que eu vou com os irmãos partilhar, vamos hoje falar a história de Zaqueu e a sua formação após encontrar Jesus. O nosso tema é o encontro decisivo com Cristo. E este tema
iremos ser baseados com o livro de São Lucas, o terceiro livro do Evangelho, o capítulo 19, o versículo 1 a 10. Nos diz o seguinte: E tendo Jesus em Jericó, ia passando, entrando em Jericó, eu repito, e tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, deixe depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, o melhor, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar a salvação, o que havia perdido. Essa história, bem amado, de Zaqueu, registrada em Lucas capítulo 19, versículo 10 a 1, é um dos episódios mais marcantes do Novo Testamento por mostrar como um encontro verdadeiro com Cristo pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Zaqueu era um homem de má reputação, visto como pecador público e traidor por seus próprios compatriotas. No entanto, sua vida teve um rumo totalmente diferente após um encontro transformador com Cristo. Neste artigo, neste texto, nós vamos explorar o significado da história de Zaqueu, entender seu contexto e refletir sobre as lições que ela nos oferece para o dia de hoje. Igreja, aleluia? Amém. Quem era Zaqueu antes de encontrar Jesus? Nós acabamos de ver, de contextualizar, em Lucas 19, 1, 10, que Zaqueu era um chefe dos publicanos. E ele era cobrador de imposto. E ele explorava quando ele fazia a cobrança no povo do Império Romano. Ele, ao invés de cobrar a cobrança normal, ele duplicava, triplicava a cobrança. E assim ele tinha probabilidade, nessa situação, de poder enriquecer. Isso fazia com que o povo judeu se aborrecesse com ele. E ele, dentro do Império Romano, era mal falado, porque ele era explorador. Era um homem que desprezava desprezava o povo judeu, porque era no povo judeu que
que ele explorava muito mais. Então, pela desonestidade e desprezo social, ele era muito mal falado. Então nós vamos dividir em 3 temáticas esse texto para nós podermos contextualizar essa história profética. A primeira temática é o encontro decisivo com Cristo. Quando Jesus entrou em Jericó, Zaqueu, impedido pela multidão, subiu a uma figueira brava para vê-lo. Esse gesto, aparentemente simples, revela sua disposição de separar barreiras para encontrar o Salvador. Ao passar por ali, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em sua casa. Esta atitude surpreendeu a todos, pois Jesus escolheu justamente alguém rejeitado pela sociedade para compartilhar a comunhão. O convite de Jesus não foi apenas para uma refeição, mas para uma transformação interior. A presença de Cristo revelou ao próprio Zaqueu sua condição e abriu espaço para arrependimento genuíno. Igreja, aleluia. Amém. Bem amados. Bem amados. A própria Bíblia nos revela que Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Por que eu friso estas palavras extraídas pela Bíblia Sagrada? Porque deixa-me vos dizer, bem amados, que na comunidade toquista, quer seja em Portugal, na diáspora, vivemos uma situação perigosíssima que não agrada ao coração de Deus. Aborrece o Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus usa alguém, primeiramente mata a carne para prevalecer o Espírito. Certas famílias na comunidade toquista têm interdição de certos irmãos entrarem naquela família. Igreja, aleluia. Amém. Quando algumas das direções formam uma comissão para ir visitar uma família que está encarecida, que tem algum problema, que está a passar alguma necessidade, que tem alguma situação espiritualmente caótica, esta comissão vai direcionada nesta família. Esta família, para primeiramente abrir a porta, tem que saber os elementos que estão na comissão. Aleluia, igreja. Amém. Isto é perigoso. Se tiver um elemento que é interdito entrar naquela casa, a comissão toda não entra. Isto aborrece o Espírito Santo de Deus, igreja, aleluia. Amém. A comissão toda volta para trás por causa de um elemento que não pode entrar dentro desta casa. Como eu tivera dito, que Deus usa quem Ele quer. E quando Ele usa, repito, Ele mata a carne e prevalece o Espírito. Igreja, aleluia. Amém. Pode ser o caso de Deus usar aquele elemento que está interdito a entrar naquela casa. Este elemento pode levar à salvação dentro daquela família. Pode levar o livramento dentro daquela família. Pode levar o avivamento dentro daquela família. Pode levar as bênçãos que vêm diretamente do alto
e sublime trono dentro daquela família, igreja, aleluia. Amém. Como nós queremos sermos salvos? Como queremos que a salvação... A gente diz que a salvação vem do Senhor. Porque eu repito que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. Em Romanos, o capítulo 12, o versículo 2, diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E nós precisamos de ser renovados todos os dias. Porque é necessário que o nosso corpo esteja revestido do Espírito Santo. Porque o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo pertence ao Senhor. O nosso corpo é o templo do Senhor. Em Romanos, o capítulo 6, o versículo 13, diz: não entregue o seu corpo ao pecado, mas sim como instrumento de justiça para Deus. Então, precisamos ser renovados, mudarmos este hábito, essas formalidades negativas de afastarmos Deus no nosso meio. Muitas das vezes o que nos afasta de Deus, nós pensamos que estamos bem, que viemos ao culto, viemos ao tabernáculo, mas o Espírito Santo não é consigo. Por causa do egocentrismo, por causa do orgulho, por causa das limitações. Por isso é que muitas das vezes nós dizemos que isso não está a dar certo, aquilo não está a dar certo. Por que está a acontecer comigo se eu estou sempre na presença do Senhor? Está na presença do Senhor, mas o seu coração não está liberto. Igreja, aleluia. Amém. Eu queria pedir encarecidamente ao nosso secretário, M.S. Bafuide, Efésios 1 Coríntios, primeiramente. Porque, bem amados, igreja, aleluia. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Em Efésios capítulo 5, versículo 5, 18, nos diz que nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo, para que tudo que advém não nos atinja. Então, é necessário que nós deixemos que o Espírito Santo habite em nós, igreja, aleluia. Amém. 1 Coríntios, o capítulo 6, o verso 19. Paz, igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, o capítulo 3, versículo 16. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? 1 Coríntios 3, 16. Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Igreja, aleluia. Amém. Mas não é só nós sabermos que o Espírito Santo habita em nós, mas também quando nós deixamos que o Espírito Santo habita em nós e fazermos coisas que não agradam a Deus, não só Deus se aborrece, ou aborrecemos o Espírito Santo de Deus. Vamos ouvir o que pode acontecer em nossas vidas quando nós misturamos as coisas. 1 Coríntios 3, 17. 3, 17, 1 Coríntios, assim diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Igreja, aleluia. Amém. Se alguém destruir o templo de
Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia, igreja. Amém. Para dar a continuidade e textualizarmos essa história de Zaqueu, para nós aprofundarmos o porquê das minhas palavras, nós passamos para a segunda temática, onde nós vamos ver a mudança da vida de Zaqueu. Após o encontro, ele declarou: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Esse gesto não foi uma tentativa de comprar a salvação, mas uma evidência de que seu coração havia sido transformado. Ele que antes explorava os outros para se enriquecer, agora estava disposto a repartir e reparar os danos causados. Jesus então afirma: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar a salvação, o que estava perdido. A mudança de Zaqueu não foi apenas externa, mas profunda na sua visão sobre a riqueza, justiça e vida comunitária que foi renovada. Igreja, aleluia. Amém. Na terceira temática, nós podemos encontrar nessa história o significado espiritual da história de Zaqueu. A história de Zaqueu simboliza o poder da graça de Deus, que alcança aqueles que são considerados indignos pela sociedade. Ela mostra que ninguém está fora do alcance de Cristo, independentemente do passado ou dos erros cometidos. Assim como Zaqueu teve de descer da árvore, deixar o seu orgulho e abrir a sua casa para Jesus. Igreja, aleluia. Amém. Cada pessoa é chamada a abrir seu coração para o arrependimento e a transformação. O que aprendemos hoje com a transformação de Zaqueu? A história de Zaqueu é um convite a examinar nossas próprias atitudes. Estamos dispostos a abrir mão do que nos prende, como orgulho, injustiças, egoísmo, para seguir a Jesus. Assim como Zaqueu, transformado, cada cristão é chamado a viver uma fé prática que gere impacto nas relações pessoais, profissionais e espirituais. Igreja, aleluia. Amém. Para concluirmos, a transformação de Zaqueu não foi apenas um relato antigo, mas um testemunho vivo de que o encontro com Cristo muda destinos. O encontro de Cristo muda destinos. O homem que era símbolo de injustiça tornou-se exemplo de arrependimento e generosidade. Sua história continua a ecoar, lembrando que Jesus veio buscar, salvar o que estava perdido, trazendo restauração completa para aquele que o recebeu de coração aberto. Igreja, aleluia. Amém. Nós temos ouvido as homilias do nosso pai, Mãe Amoná. Tanto mais que nós temos como o lema do ano 0026 é o ano do retorno aos valores toguistas: paz, amor, perdão, trabalho, justiça, fé inabalável. Deus é Grande. Deus é Grande.
Por isso, bem amados, o que o Pai tem nos dito nas suas palavras, nas suas homilias, é para que nós colocamos a mão no arauto, para que nós possamos trabalhar para alavancar a obra de Cristo, para nós podermos espalhar o tocuismo em todas as partes da Europa, principalmente em Portugal, porque Portugal é o primeiro país na qual foi implantado a igreja tocuista. Mas para que isso aconteça, é necessário que abramos os nossos corações, abramos as nossas casas, para que nós possamos fazer o sucursal, para que nós possamos abrir frentes, para que nós possamos abrir paróquias, porque da forma que nós estamos a viver, nos fechar a nossa casa não dá certo. Porque é necessário que nós façamos as obras verdadeiramente. Nós façamos as obras do Senhor verdadeiramente, mas não com o coração fechado. Mas é necessário que nós também nos engajemos na dinâmica que tem sido nos planos de atividades da igreja tocuista. Igreja, aleluia. Amém. Então, nós vamos ler o Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, o verso 14, 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso, 14, 16. Assim diz: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de David que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Palavra do Senhor. Aleluia, igreja! Amém. O nosso Pai Maiamona resgatou o seu povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se nós estamos na luz, é necessário que abrimos os nossos corações, sejamos unidos, sejamos coesos, sejamos unânimes, para que nós levamos a palavra do Senhor a bom porto. Isso cavavuruzi Isso caca idologi palavra do Senhor.